evangelista Cassiano Ribeiro, do Rio de Janeiro. Trago um abraço da minha família, da minha esposa. Trago um abraço do meu pastor. Nos congregamos na Assembleia de Deus, Cristo em Movimento, ali no Rio de Janeiro, na cidade de Silva Jardim. Quem estiver no Rio, só acionar a gente aí, que a gente vai sair para tomar um café, comer um frango com batata, essas coisas assim. Lá é coisa de crente. Então quem estiver por lá, só acionar a gente. É uma honra a gente estar aqui em São Paulo. Deus prometeu, Deus cumpriu isso na minha vida. Então eu me sinto mais do que honrado de estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga para o seu irmão: Deus. Está fraco, diga: Deus vai fazer coisas maiores. Oh glória. Quem achou diz amém. Quem achou diz eu vou para o céu. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19 e o seu verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o seu verso de número 1. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente da dos irmãos, mas a minha diz assim: e Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou em Jericó. Oh glória. Pega na mão desse irmão aí, sem medo do coronavírus, porque quem tem fé pega essas coisas, irmãos. Oh glória a Deus. E diga para ele: o ambiente é impróprio. Não, eu não escutei. Diga: o ambiente é impróprio. Porém, o lugar é estratégia. Sente-se adorando a Deus e dando um brado de glória. Oh glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Queridos, eu não vou te pedir emprestado, porque não tem como eu lhe devolver. Mas me conceda alguns minutos da vossa atenção. Prometo que antes das 10 eu acabo. O texto que ora compartilhei com os irmãos é um tanto conhecido de todos. Afinal, quem nunca ouviu falar a respeito da entrada de Jesus em Jericó? Eu acho interessante que quando nós analisamos o Evangelho nos traz tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério na terra. Aproximadamente 3 anos e meio ou 4 anos. Jesus surge quebrando o protocolo. Observe que os religiosos da lei estão até esperando o Messias. Porém, o Messias que eles estão esperando é o Messias político. É o Messias que vai arrancar da espada. É o Messias que vai trazer contenda. É o Messias que vai trazer discórdia. Só que eu acho lindo, porque Jesus não precisa falar nada. A Bíblia diz que quando Jesus aparece, Jesus já aparece destroçando, dilacerando, despedaçando a potestade e as hostes espirituais. Pregador, você prova na Bíblia, só prega a Bíblia. Jesus não precisou abrir a boca. A Bíblia diz que quando Jesus aparece, oh glória, em Naphtali e Zebulon, aonde tinha trevas, foi tomada pela sua poderosa luz. Aí talvez alguém abra a boca e diz: será que não era o sol? Não. João deixa bem claro que ele rasga o verbo e diz: eu, oh glória, sou a luz do mundo. Eita, eu estou sentindo Deus. Então quando Jesus surge, Jesus já surge, pastor Luiz, quebrando o protocolo. Porque se tinha uma coisa naquele tempo, era algo chamado religiosidade. Religiosidade impede a adoração de ser sincera. Religiosidade impede de ter comunhão. Religiosidade impede a adoração subir como cheiro suave na vida de Deus. Então Deus se manifesta quando a religiosidade está tomando tempo, está tomando o espaço daquela região. Observe que os doutores da sinagoga, eles estão tão tomados pela religiosidade que eles abominam o milagre do dia de sábado, mas eles mesmos pegam os seus gadinhos e saem para poder dar comida.
eles mesmos pegam os seus gados e saem para poder alimentar. Só que Jesus, quando aparece, Jesus não aparece com hipocrisia. Oh glória, eles estão esperando o Messias político, mas quem surge é o Messias do amor. Eles estão esperando o Messias político, mas quem surge é o Messias do perdão. Eu não sei se você está entendendo, mas a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: Jesus entrou só para mudar o quadro da tua história. Se você acredita nisso, faz um barulho de glória. Aleluia, meu Deus, é glória. Jesus se manifesta. Eu acho interessante que os 4 evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos justamente por isso, por abordarem assuntos semelhantes. Tem muitos textos que por 2 ou 3 vezes falam do mesmo assunto. Só que o que mexe comigo, pastor, é que quando nós aprofundamos os evangelhos de Cristo, a impressão que nós vamos ter, a impressão que o evangelho vai passar para nós, é que Jesus é atraído tanto por ambiente como por lugares impróprios. Vou repetir para você pegar. Parece que Jesus é atraído tanto pelo ambiente como por lugares impróprios. Cassiano, você prova isso? Prova. Jesus está descendo com seus discípulos. Jesus tem uma trajetória. Só que agora Jesus olha para os seus discípulos e diz: há uma necessidade na minha alma, e a necessidade é entrar em Samaria. Gente, olha para cá, isso daqui parece loucura. Por quê? Porque Jesus conhece a história. Jesus sabe que existe contrito entre judeu e samaritano, mas mesmo assim Jesus está entrando em Samaria. Parece que o ambiente impróprio está chamando ele, parece que o lugar impróprio está chamando ele. Jesus, Deus, não tem necessidade. Jesus, Deus, não precisa da opinião. Jesus, Deus, não precisa. Eita, eu estou sentindo Deus aqui. Jesus, Deus, não precisa comer. Jesus, Deus, não precisa beber água. Jesus, Deus, não precisa descansar. Só que Jesus, ele também desceu na terra como homem. Então Jesus tem limitações. Jesus, homem, sente sede. E é justamente por causa da limitação e por causa da sede que ele chega no poço de Jacó. O ambiente parece louco. Ele chega no poço de Jacó e fica ali esperando até que uma mulher saia em um horário impróprio. Quem está de longe está olhando e está dizendo assim: peraí, o que está acontecendo? Uma mulher e um homem encontrando-se no poço de Jacó. Naquele tempo isso era escandaloso. Por quê? Porque quem se encontrava antes do horário, oh glória a Deus, ou no horário impróprio com um homem no poço, aquilo dali significava prostituição. Só que Jesus não está se importando. Jesus está sentado no poço esperando a prostituta. Oh glória a Deus. Porque, peraí, pregador, essa palavra é pesada. Mas mulher que tem mais de um marido não pode ser nenhuma outra coisa a não ser prostituta. Aí Jesus vai se revelar e vai dizer: tem mais, e esse aí que está com você, nem esse aí é seu. Eita, eu estou sentindo Deus. Eu vou pregar tudo aqui hoje, varão. Jesus me trouxe do Rio, mas não foi para pregar prosperidade, não foi para pregar chave. Não. Jesus me trouxe para pregar transformação. Quando ela chega no poço, ela está escandalizada. Por quê? Porque além dele ser homem, ele é judeu. E agora existe um conflito. Eles têm conflito porque agora existe uma questão. A questão é: aonde é que a gente adora? Só que Jesus não está preocupado com o ambiente. Jesus está preocupado se ainda tem os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Cadê você? Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Você está aqui para adorar ou veio ver o pregador? Você está aqui para adorar ou veio só receber? Você está aqui para prestar teu culto? O ambiente é impróprio. Só que quando eu olho para o texto, eu observo que não é o ambiente que está atraindo Jesus. O que está atraindo Jesus é a necessidade de transformação. Pregador, você prova. Lembra de Jacó? Eu não vou pregar só no novo, vou pregar no antigo. Lembra de Jacó? Jacó, depois que dá uma pernada no seu irmão, ele não se centraliza. Porque irmão que dá pernada em irmão não se centraliza, vive vagando. Mas espera aí, pregador, vaga para sempre? Não.
Jordão, vai até chegar ao Val de Jaboque. Mas espera aí, ele poderia ou não poderia passar pelos montes? Poderia. Ele poderia ou não poderia passar pelo deserto? Poderia. Ele poderia ou não poderia passar pelo vale? Poderia. Mas por que é que ele passa pelo Val de Jaboque? É porque Val de Jaboque não é opção. Val de Jaboque é necessidade. E a necessidade é de transformação. Aí o texto diz que agora Jesus está na parte final do teu ministério. Jesus está saindo das regiões do Jordão e tem um propósito. O propósito dele é chegar em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém vai acontecer 3 coisas. Primeiro, quem não tinha esperança, a esperança vai voltar. Quem não podia adentrar a presença, agora vai ter livre acesso. Quem não podia se alegrar na graça de Deus, agora vai poder rasgar na presença de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Então Jesus quer ir para Jerusalém, porque Jerusalém vai restaurar o homem. Jerusalém vai aproximar o homem de novo de Deus. Esse é o propósito. Jesus está descendo as regiões do Jordão. Quem sabe Pedro, por ser mais ousado, vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, olha essa cidade. O nome dessa cidade é Jericó, e essa cidade é conhecida porque ela é amaldiçoada. Aí Jesus agora parece que mais uma vez está sendo atraído pelo ambiente impróprio, porque na verdade, quem é que quer estar no lugar amaldiçoado? Quem é que quer entrar no lugar amaldiçoado? Ninguém quer. Só que Jesus agora ele faz questão de, quando ele está descendo para o seu propósito em Jerusalém, ele entrar numa cidade chamada Jericó. Eu acho lindo. Por quê? Porque quando você pega um mapa geográfico, Jericó não está na direita e nem na esquerda. Jericó está no meio do propósito de Deus. Eu vou repetir porque isso daqui é profético. O ambiente é até amaldiçoado, o ambiente é até carregado, mas está no meio do propósito. A casa é até cheia de demônio, a vizinhança é até cheia de demônio. Talvez dentro da casa até tenha um marido endemoniado, mas está no meio do propósito. Eita, você não está pegando isso daqui não, mas eu vou repetir. Jerusalém, oh glória, numa ponta, as regiões do Jordão em outra. Só que Jericó, amaldiçoado, lugar de pessoas incrédulas, lugar de pessoas que só roubavam, está no propósito da rota de Deus. Ei, a tua casa está no propósito da rota de Deus. A tua família está no propósito da rota de Deus. O teu chamado está no propósito da rota de Deus. Deus até tem um propósito, mas antes do propósito, Ele vai entrar para te dar vitória. Só quem acredita, adora Ele. Observe que eu só li um versículo do texto. Esse versículo mexeu comigo. Por quê? Porque o versículo diz: e Jesus entrou em Jericó. Eu falei: Deus, que frase pequena, mas poderosa. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra entrar. A palavra entrar no hebraico significa 2 palavras. A primeira, dentro, e a segunda, meio ou glória. Só que cá entre nós, pastor Luiz, não tem como e ao mesmo tempo está no meio. Então meio aqui significa o lado exterior, o lado de fora. Então quando Jesus diz: eu vou entrar em Jericó, Jesus está dizendo: o que eu tenho para fazer em Jericó é tanto do lado de dentro, oh glória, como do lado de fora. Pega na mão desse irmão aí que eu estou cheio de Deus e diga para ele: você está pensando que Deus vai te modelar só por fora? Olha, primeiro começa por dentro e de dentro vai exalando para fora. Primeiro começa de dentro e depois vai exalando para fora. Então quando Jesus pisa em Jericó, Jesus está dizendo 2 coisas: primeiro é o mundo dentro e depois o mundo fora. Glória a Deus, aleluia. Deus. Só que Jericó, ei, olhe para cá, ambiente amaldiçoado. Irmãos, fala comigo: ambiente amaldiçoado. Amaldiçoado. Só que Jericó também é conhecida pelas suas lindas palmeiras. E palmeira na Bíblia fala de descanso. Então Deus está dizendo: o ambiente é carregado, mas não significa que não vai ter descanso. Meu Deus do céu. O ambiente é conturbado, mas não significa que não vai ter descanso. E tem mais.
Para ter descanso precisa de ter paz. E só tem paz quem tem Jesus. Então quando Jesus olha de Jericó, não tem paz. Então eu vou pisar. Ai meu Deus do céu. Eu vou entrar. Oh glória. Porque depois que eu entrar, aí eu vou fazer justo lugar de palmeira. Aí eu vou fazer justo lugar de descanso. E já não vai ser mais amaldiçoado. Por quê? Porque quem tem Jesus descansa até em meio à tempestade. Eita. Ele quer mudar dentro e quer mudar fora. Jesus está entrando em Jericó. O texto não diz como, mas o texto diz que de alguma forma Zaqueu fica sabendo. No pensamento de Zaqueu, quem vai enxergar primeiro é ele. Mas ele se esquece que Deus contempla todas as coisas. Porém a atitude de Zaqueu mexe comigo. Diga por quê. Por quê? Está fraco, diga por quê. Por quê? Porque Zaqueu decide subir para poder ver Jesus. Grande Deus. Zaqueu não era qualquer um. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele poderia muito bem enviar o teu servo e dizer: eu quero uma reunião com Jesus. Ou esperar um determinado lugar para se encontrar com Jesus. Mas não. Zaqueu agora prefere subir. Isso daqui mexeu com a minha alma. Por quê? Porque Zaqueu tipifica, oh glória, Zaqueu representa a geração dos dias de hoje. Como assim, pregador? Não tem estrutura, oh glória, não tem intimidade, eita, não tem afinidade, meu Deus do céu, mas mesmo assim quer estar por cima, oh glória. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Tem muita gente se esquecendo que com Deus o negócio não é em cima, o negócio é embaixo. Oh, eu vou dizer para alguém ouvir isso daqui melhor, oh glória, tem muita gente se esquecendo que com Deus não é em cima, com Deus é embaixo. Tem mais, o nome de Zaqueu significa o quê? Justo. Só que o nome não condiz com o caráter. Ele até tem o nome de justo, mas rouba. Ele até tem o nome de justo, mas mete a mão. Ele é eu sei que está doendo. Aí alguém abre a boca e diz: mas espera aí, o pregador veio lá do Rio para bater. Para com isso. Não existe bater, existe verdade. A verdade dói, mas liberta. Você prova. Jesus em João, ele abre a boca e diz: pastor, não é os profetas, não é os discípulos, não é os rabinos, não é o sacerdote. Eu, Jesus, sou o quê? A verdade. Eu estou com vontade de marchar aqui nessa terra. A verdade, o caminho e a vida. Tem título, mas não condiz com o caráter. Até tem nome de evangelista, mas não condiz com o caráter. Até tem nome de pastor, mas não condiz com o caráter. E se tem uma coisa que Jesus não suporta, é duas coisas. Primeiro, gente sem caráter, e ainda por cima sem estrutura, querendo estar por cima. Grande Deus. Quando Jesus chega, Jesus vai dar uma declaração, que ele sabe muito bem quem é Zaqueu. Glória a Deus. Só que Jesus mostra um interesse, e o interesse é depressa. Jesus vai olhar e vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Pastor, pensa comigo. Ele está sendo exortado, ele está sendo corrigido. Jesus está chamando a atenção dele. Aí eu conheço os camaradas que, se Jesus fizer a mesma coisa, até desce, mas desce zangado. Até desce, mas desce fazendo biquinho. Mas Zaqueu não. Zaqueu está sendo corrigido, está dizendo desce. Mas quando Zaqueu desce com alegria. Oh glória! E está dizendo: mestre, diga o que tu queres. Jesus vai quebrar protocolo, porque eu não vi em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus abrir a boca e dizer: desce, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Oh glória a Deus. O ambiente é impróprio, não se esqueça disso. Só que Jesus está fazendo questão de descer o homem que estava do lado de cima sem estrutura, só para poder abrir as portas da casa e dizer: me deixa entrar. Oh glória a Deus, porque eu quero mudar a tua
a história. O texto diz que agora Zaqueu vai receber Jesus gostoso, alegre, e uma multidão está do lado de fora. Diga, do lado de fora sempre tem uma multidão. Aleluia! Que isso, esse irmão não vai pegar isso não. Diga para ele, do lado de fora sempre tem uma multidão. A multidão está do lado de fora. E a multidão fica indignada. Por quê? Porque no pensamento da multidão, Zaqueu não é digno de receber a presença. Só que enquanto a multidão questiona, Deus escolhe. Enquanto a multidão questiona, Deus entra. Enquanto a multidão questiona, Deus pisa. Enquanto a multidão questiona, Deus invade. Enquanto a multidão questiona, Deus repousa. Enquanto a multidão questiona, Deus entra para mudar a história. Só que isso daqui mexe comigo. Não, segura no glória. Isso daqui mexe comigo. Por quê? Porque multidão não tem definição. Multidão é composta de Maria, vai com as outras. Eita, meu Deus, isso daqui é muito forte, vou repetir. Multidão não tem definição. Multidão é composta de Maria, vai com as outras. Só que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. É melhor ser Zaqueu sozinho em cima da figueira do que estar no meio da multidão e não saber quem eu sou na presença de Deus. Eu vou repetir porque é profético. É melhor estar em cima da figueira brava, oh glória, em Jesus gritar teu nome, do que fazer parte da multidão e ser taxado de interesseiro. Ei, meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Você está sozinho, mas Deus ainda está te vendo. Você está sozinho, mas Deus ainda vai gritar teu nome. Você está sozinho, mas Deus ainda vai entrar na tua casa. Só quem está comigo, joga a mão para o alto, faz o barulho que o diabo não gosta. Você pode até estar sozinho, mas Deus te achou na figueira. Jesus, você já viu a multidão fofoqueira? Vou largar tudo. A multidão fofoqueira está do lado de fora. O texto não diz, mas eu acredito que de repente o silêncio parou. Alguém cutucando do outro e dizendo, fica quieto porque eu quero ouvir. Só que depois que entrou para dentro da casa e fechou a porta, meu irmão, é você e Deus. Quem está do lado de fora não interessa mais. Pode até opinar, mas não. Ei, eu estou sentindo Deus aqui. Pode até opinar, mas a palavra já não tem mais efeito. Jesus está dentro da casa. O ambiente está tomado pela presença. Você prova. O ambiente está tão tomado pela presença que o texto não diz Jesus falando nada, mas o texto diz Zaqueu contagiado. Zaqueu está tão contagiado pela presença de Jesus que ele diz, se eu roubei, ou eu já imagino ele chorando, se eu roubei, se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Escuta isso daqui, depois que você se comover, depois que você deixar a presença entrar, Jesus vai se manifestar. Antes de Zaqueu se arrepender, Deus não fala nada, mas depois que ele abre a boca, o texto diz que Jesus dá um prato de dentro da casa. E que prato é esse, pregador? Hoje a salvação veio a esta casa. Não, você não pegou. Eu não estou dizendo que é amanhã, eu estou dizendo é hoje. A salvação vai entrar hoje. Se você mudar a tua história, abrir teu coração, Deus vai agir. Deixa eu ver. Jesus entra, dá um brado. Nós temos base, biblicamente, teologicamente, para crer que o nosso adversário está ao redor de nós. Então permita-me conjecturar, sem ferir o texto, sem ferir a hermenêutica, permita-me conjecturar que quando Jesus entra para a casa de Zaqueu, os demônios que estão ao redor estão olhando um para o outro e estão dizendo, quando Jesus sair a gente traz ele de novo para o roubo. Quando Jesus sair, a gente traz ele de novo para o golpe. Quando Jesus sair, a gente invade de novo a casa. Oh glória! Mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu. Diga, o inferno vai ficar confundido. Por quê? Porque enquanto eles estão pensando em entrar, Jesus vai bradar ao teu favor e vai dizer, nessa casa ninguém toca mais. Por quê? Hoje a salvação veio a esta casa. Glória a Deus, aleluia. Pastor Luiz, olha que loucura. Jesus está dentro da casa com Zaqueu. Jesus brada. Se Jesus
agora escuta. Só que eu acho interessante, por quê? Porque esta frase não é dividida, é completa. Jesus diz, porque hoje a salvação veio a essa casa. Porque este também é filho de Abraão. Quem conhece o português sabe muito bem que a palavra este está apontando, está mencionando. Meu Deus do céu. Então não tem como Jesus dizer este sem apontar para alguém. Então permita-me vir na revelação do Espírito Santo. Quando Jesus abre a boca e diz, porque este, Jesus já está do lado de fora. Aleluia. Ô glória, se ele está do lado de fora, a multidão está vendo. Então eu imagino Jesus olhando para a multidão e dizendo, ó, porque este também é filho de Abraão. Aleluia, meu Deus da glória. Quando ele diz filho de Abraão, eu imagino os sacerdotes recuando e dizendo, não pode. Porque Abraão fala de duas coisas na Bíblia. Primeiro, promessa. Segundo, aliança. Quando Jesus brava diz, porque esse também é filho de Abraão, Jesus está dizendo, você está pensando que é só você que tem direito na promessa? Você está pensando que é só você que tem aliança com Deus? Oh, aleluia! Deixa eu correr. Jesus aqui aplica a primeira mudança do lado de dentro. A transformação da vida de Zaqueu só poderia ser do lado de dentro para fora. Jesus agora está saindo de Jericó. Meu Deus. Quando Jesus está saindo de Jericó, o texto diz que existe um homem apelidado por nome de Bartimeu. A história de Bartimeu é triste, por quê? Porque Bartimeu tem os seus olhos arrancados e o erro nem foi dele, a falha nem foi dele. Segundo alguns estudiosos, o pai dele que se voltou contra o Império Romano. E por causa do Império Romano, eles olharam e disseram, para que o filho não cresça igual ao pai, vamos arrancar os olhos, oh glória. E além de arrancar os olhos, o Império Romano tem a mania de destruir os sonhos. Por quê? Porque se ele não tem visão, se ele fosse um coxo, se ele tivesse a mão mirrada, de maneira nenhuma ele poderia servir. Então o Império Romano, quando arranca os olhos, primeiro tira a visão, e quando coloca a capa, o Império Romano está dizendo para ele, você pode até viver, mas aqui você só vive de capa. Você pode até ter espaço, mas o espaço aqui vai ser só por causa da capa. Eita, meu Deus do céu. Ô glória, você não está pegando isso daqui não. Tem gente que até tem espaço, mas só tem espaço por causa da capa, pastor Kaique. Tem gente que até tem aceitação, pastor Luiz, mas é só por causa da capa. Visão já não tem mais. Aí o Império Romano olha e diz, já que não tem visão, eu vou implantar a capa. Por quê? Porque depois da capa vai comer na mão do império. Só que Jesus não trabalha com quem vive de capa. Jesus trabalha com quem é transparente. Oh glória a Jesus. Ele abre a boca e diz, eu vou entrar em Jericó. Porque Jericó tem um que tem título e não vive, então eu vou mudar por dentro. E o outro que não tem visão e vive de capa, eu vou mudar por fora. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas Jesus só entrou para trazer transformação. Obrigada, meu Deus. Jesus está passando, o barulho é diferente. Jesus está passando. Bartimeu não é qualquer um. Bartimeu não tem visão, mas ele conhece Deus. Peraí, pastor, você está querendo dizer que uma pessoa sem visão é capaz de conhecer Deus? É. Bartimeu não tinha visão, mas ele sabia quem era Deus. Porque não é assim, pastor. Não é de uma hora para outra, não. As coisas vão acontecendo naturalmente. Quando você vai ver, já arrancaram os seus olhos. Quando você vai ver, já implantaram a capa. Meu Deus, é pesado, eu sei, mas eu estou sentindo graça de Deus. Oh glória. E aí depois que te colocam a capa e arranca a tua visão, o que é que eles fazem? Fica jogado na beira do canto. Porque cá entre nós, alguém sem visão, cego, que utilidade vai ter para o Império Romano? O Império Romano contrata soldados. O Império Romano contrata sacerdotes. O Império Romano contrata escriba.
Agora, cego, mendigo, ninguém quer. Só que Lucas, capítulo 19, verso 1 diz: Jesus entrou em Jericó. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Jesus entrou em Jericó. Oh, glória! Eu não sei se isso mexe com a tua alma, mas isso daqui me deixa impactado. Porque Jesus poderia passar direto, mas por causa da necessidade de transformação, ele olha e diz: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Pega na mão de alguém e diga: Jesus vai entrar. Oh, glória! A necessidade vai fazer com que Jesus entre. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu vim profetizar para a tua vida, e a profecia é: Jesus não vai mudar a rota. Jesus mesmo dentro da rota vai parar para mudar a tua história, vai parar para mudar teu casamento, vai curar para poder curar a tua saúde, vai parar para poder restaurar os teus sonhos. Se você acredita nisso, abre a boca para adorar e faz um barulho que o diabo não gosta. Aleluia, meu Deus da glória. Amado de minha alma. Bartimeu está jogado no chão. Aleluia. Jesus está passando. Ele não vê, mas escuta. Aí quando ele percebe que quem entrou em Jericó não foi Herodes, que quem entrou em Jericó não foi Pilatos, ele se manifesta. Aleluia, meu Deus da glória. Eu posso até não enxergar, mas alguma coisa eu vou fazer. Eu posso até estar sem visão, mas de alguma forma eu vou chamar a atenção dele. Eu posso até estar caído, mas alguma coisa eu tenho que fazer, porque ele está passando e eu não sei se ele vai voltar de novo. Ô glória, eu não sei se você está pegando a mensagem revelada. Ô glória, mas quem tem necessidade, mesmo tendo dependências em outras, dá um jeito de chamar a atenção de Jesus. Deixa eu contar um negócio para você. Ô glória, eu passei um bom tempo da minha vida morando na rua. Ô glória, eu passei um bom tempo da minha vida escravizado no tráfico, trocava tiro com polícia, trocava tiro com bandido, várias overdoses de cocaína. Aí eu me lembro que uma certa feita, uma irmã entrou no boteco onde eu estava e disse: não adianta você correr, Deus tem uma obra na tua vida, e quando Deus te pegar, você vai ver o que ele vai fazer. Pastor, eu não podia ver aquela irmã, eu tinha uma raiva tão grande dela, que aonde eu via ela, eu corria, só que ela me perseguia, aonde eu estava ela aparecia. Se eu tivesse no churrasco, ela aparecia. Se eu tivesse bebendo, ela aparecia. Se eu tivesse me drogando, ela aparecia. E sempre era a mesma conversa: Deus vai te levantar. Até que um dia eu falei: Deus, se tu vai me levantar mesmo, entra na minha causa, irmãos. A minha conversão não foi numa igreja como muitos aqui, não. A minha conversão foi dentro de um banheiro, olhando para o espelho, de cabelo pintado, de piercing na língua, piercing no nariz, orelha furada, cheia de tatuagem. Aí Deus olhou para mim no espelho e disse: até quando vai ficar assim? Tira tudo agora, porque eu tenho algo contigo preparado na terra. Bartimeu está caído. Passei um dos piores processos da minha vida. Perdi a minha mãe pro AVC. Eu me lembro, pastor,